Queridas e caros internautas, tudo bem com vocês? Vocês devem ter tomado conhecimento de que na data de 4 de julho de 2021 foi realizada a prova objetiva do concurso público para provimento de cargos de promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, MPDFT. E entre as inúmeras disciplinas que caíram nesse concurso público, houve duas disciplinas que foram exigidas na questão de número 15, exatamente Direito Penal Militar e Direito Processual Penal Militar foram as bolas da vez na questão de número 15, inteiramente de múltipla escolha, com 5 alternativas. Então, o propósito deste vídeo é comentar detalhadamente, do ponto de vista constitucional, infraconstitucional e jurisprudencial, os meandros do direito penal militar e do direito processual penal militar que permearam esta questão de número 15. Então, sem mais blá blá blá, vamos ao que disse a questão 15. O enunciado foi o seguinte: com relação ao direito penal e processual militar, assinala a alternativa correta. A alternativa A diz o seguinte: a posse de substância entorpecente em local sujeito à administração militar admite a aplicação do princípio de significância em determinadas situações. Interessante notar-se que nem mesmo no direito penal comum se tem admitido pelos tribunais superiores, pelo menos não até a data de hoje, a aplicação do princípio da insignificância sequer ao crime tipificado no artigo 28 da Lei de Drogas, Lei 11.343/2006. Tampouco se admite o famoso princípio da insignificância aos crimes definidos nos demais tipos penais da Lei Antitóxicos. E como é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar em torno do cabimento ou não do princípio da insignificância para os crimes militares? Veja bem, não é correto dizer que nunca é cabível o princípio da insignificância em qualquer crime militar. É equivocado. Cabe princípio da insignificância em direito penal militar, lato sensu, ou seja, em alguns crimes militares, sim, é cabível. É cabível sim o princípio da insignificância, por exemplo, em crimes militares de lesão dolosa leve e lesão culposa. É cabível também, claro, a depender do caso concreto, é cabível outro sim a aplicação do princípio da insignificância em crimes militares patrimoniais cometidos sem constrangimento ilegal à vítima, como é o caso do furto, como é o caso da apropriação indébita, como é o caso do estelionato. Ou seja, é cabível no âmbito do direito penal militar, sem especificar este ou aquele tipo penal, o princípio da insignificância positivo. Mas a questão aqui é o seguinte: cabe o princípio da insignificância especificamente ao crime, famosíssimo crime militar, definido no artigo 290 do Código Penal Militar? É porque a letra A está claramente explorando o artigo 290 do Código Penal Militar. E eis que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é ultra pacífica e a jurisprudência do Superior Tribunal Militar extremamente consolidada no sentido do descabimento do princípio de significância em qualquer hipótese do artigo 290 do Código Penal Militar. E aí tanto faz, portanto, se o sujeito ativo do artigo 290 do Código Penal Militar praticou o tráfico de drogas enquanto crime militar, ou, ainda na esteira do mesmo 290 do Código Penal Militar, se o sujeito ativo, por exemplo, se limitou a guardar, a trazer consigo uma substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica para consumo pessoal. Então, seja para o traficante de drogas, seja para o mero usuário, ambos, caso pratiquem conduta definida no artigo 290 do Código Penal Militar, nunca, jamais, em tempo algum, é cabível a aplicação do princípio
da insignificância. Tranquila jurisprudência do STF, pacífica jurisprudência do Superior Tribunal Militar, e os tribunais, demais tribunais que exercem competência criminal castrense seguem a mesma trilha desta jurisprudência do descabimento do princípio da insignificância ao delito, em qualquer de suas hipóteses, em qualquer circunstância, tipificado no artigo 290 do Código Penal Militar. Trago, inclusive, à baila decisão do Supremo Tribunal Federal exatamente nesse sentido. Eu poderia trazer aqui centenas de decisões do STF no mesmo sentido, mas basta uma bem emblemática. Nos autos do agravo regimental, no habeas corpus 152492, cuja ementa diz agravo regimental em habeas corpus, penal e processual penal militar, posse de substância entorpecente em local sujeito à administração militar, artigo 290 do Código Penal Militar. Princípio da insignificância e inaplicabilidade precedente. O plenário do Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus 103.684, Distrito Federal, relator ministro Aires Brito, assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância a posse e quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar, artigo 290 do Código Penal Militar, bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei Antidrogas, Lei 11.343/2006. Agravo regimental a que se nega provimento. Então não há dúvida alguma, portanto, de que está errada a alternativa A desta questão de número 15. Vamos à próxima alternativa, a alternativa B, que diz o seguinte: compete à auditoria militar decidir sobre a perda do cargo público de oficiais e praças da Polícia Militar do Distrito Federal quando condenados pela prática de homicídio doloso. Veja bem, a letra B está nos dizendo o seguinte: suponhamos que o militar da Polícia Militar do Distrito Federal seja condenado pela prática de homicídio doloso. Interessante notar-se que a letra B não especificou se essa condenação é por crime comum de homicídio doloso ou crime militar de homicídio doloso. Mas isso não tem qualquer relevância teórica ou prática para o deslinde desta letra B de bola. Bom, o militar da Polícia Militar, seja ele oficial, seja praça, que vier a ser condenado irrecorrivelmente por crime comum ou por crime militar de homicídio doloso. Neste caso, em havendo a perda do cargo público, segundo a letra B, quem decide sobre a perda do cargo público de oficiais e de praças da Polícia Militar do Distrito Federal quando condenados pela prática de homicídio doloso? A letra B assinala que compete à auditoria militar. Compete à auditoria militar. Assinala a letra B. A auditoria militar é órgão jurisdicional castrense de primeira instância. Será mesmo que incumbe à auditoria militar, órgão jurisdicional castrense de primeira instância, decidir, dar a palavra final sobre perda de cargo do oficial ou da praça da Polícia Militar condenado por homicídio doloso, seja como crime comum ou como crime militar? Será mesmo? Reza a Constituição Federal, em seu artigo 125, parágrafo 4º, o seguinte: compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri, quando a vítima for civil. E aí perceba essa parte sublinhada, em destaque: cabendo ao tribunal, ou seja, órgão tribunalício de segunda instância, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Se não bastasse o texto da Constituição Federal, a lei do Distrito Federal 11.697/2008
diz o seguinte em seu artigo 8º, inciso 9º. Compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios decidir sobre a perda de posto e da patente dos oficiais e da graduação dos praças. Portanto, não é competente a auditoria militar, coisa alguma, para decidir sobre a perda de posto e patente de oficiais, nem para decidir sobre a perda da graduação das praças quando condenadas, seja por homicídio doloso ou por outro crime, quando a condenação irrecorrível impuser pena privativa de liberdade de reclusão ou de detenção superior a 2 anos. E aí não interessa, cuidado, não interessa se a condenação é por crime militar, próprio, impróprio ou por equiparação, ou se a condenação é por crime comum. Aliás, podia ser condenação por crime comum estadual, crime comum federal, crime eleitoral, crime militar. Em havendo condenação irrecorrível a uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos, teremos, para o condenado oficial, da ativa, da reserva ou reformado, perda de posto da patente. Quem decide isto? Auditoria Militar? Não. Tribunal de Justiça, no caso aqui da questão, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condenação de praça vai acarretar a perda da graduação da praça, por exemplo, um sargento, um subtenente. Quem decide isto? Mais uma vez, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Logo, nunca será da competência da Auditoria Militar do Distrito Federal a decisão acerca de perda do cargo, como diz a letra B, de oficiais ou de praças, quando condenados tais militares, seja por crime militar ou por crime não militar, há uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos. De sorte que a letra B está errada. A letra C diz o seguinte: altera-se a tipificação de crime militar para crime comum quando o policial militar que pratica crime é desligado da corporação antes de oferecida a denúncia. Como assim? Vamos explicar isso aqui com um bom exemplo. Digamos que determinado sargento da Polícia Militar de determinado estado ou do Distrito Federal, sargento da ativa da Polícia Militar, tenha praticado um crime militar, seja ele crime militar próprio, crime militar impróprio ou crime militar equiparado, que também é chamado de crime militar por equiparação, que também é chamado de crime militar extravagante, que também é denominado de crime militar por extensão. Os doutrinadores têm suas preferências semânticas, enfim. Então, esse hipotético sargento da ativa da Polícia Militar, deste ou daquele estado, ou do Distrito Federal, cometeu um crime militar próprio, impróprio ou por equiparação. E aí, bom, ao tempo do crime, da prática da ação ou da omissão delituosa, eis que aquela conduta subsumiu-se a uma das situações taxativamente elencadas no artigo 9º do Código Penal Militar. Artigo importantíssimo para quem quer estudar e entender e aplicar direito penal militar contento, artigo 9º do Código Penal Militar, que traz as situações de conceito de crime militar em tempo de paz. Artigo 10 do CPM, conceito de crime militar em tempo de guerra. E aí, ao tempo da prática da ação ou da omissão, eis que aquela conduta do sargento, aqui de forma exemplificada, subsumiu-se ao artigo 9º do Código Penal Militar. Era crime realmente de natureza militar. Era crime de natureza militar. Portanto, competente, claro, a Justiça castrense. Eis que após a prática do crime militar, antes de instaurado o inquérito policial militar, ou no curso do inquérito policial militar, por exemplo, por alguma razão, o então militar da ativa, o autor que era militar da ativa ao tempo de sua conduta delituosa, perdeu a condição de militar. Não mais ostenta a qualidade militar. Não mais manifesta o status de militar. Foi desligado, portanto, da Polícia Militar.
tornando-se, portanto, um não militar. Por alguma razão, enfim, não mais ostenta a condição de militar. O fato de o sujeito, que a época do crime era militar da ativa, hoje em dia não mais é militar da ativa. Essa situação, esta mudança de status de militar da ativa para um status, por exemplo, de civil, por acaso tal alteração de status vai alterar a tipificação do crime? O crime que era militar, a época da conduta. O crime, hoje em dia, com alteração de status do sujeito ativo, deixa de ser crime militar para ser crime comum e, portanto, por via de consequência, o crime que até então, por ser de natureza militar, era da competência da justiça castrense, passa a ser crime comum da competência da justiça comum? Será que é assim? Veja só. Com relação a isto, é muito tranquila a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência do Superior Tribunal Militar, no sentido de que não. A perda da condição de militar da ativa, do sujeito ativo, aliás, a perda da condição de militar da ativa da reserva ou reformado, não vai alterar a natureza do crime. O crime que surgiu, brotou no mundo jurídico como sendo crime de natureza militar, não se torna crime comum, não será da competência da justiça comum, só porque o sujeito alterou seu status, alterou sua condição, alterou sua qualidade de militar para, por exemplo, civil. Até porque, convenhamos, de acordo com o Código Penal Militar, artigo 5º, considera-se praticado o crime, artigo 5º do Código Penal Militar, considera-se praticado o crime militar, no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Acho que vai dizer Guilherme Rocha, puxa vida, este artigo 5º do Código Penal Militar é idêntico ao artigo 4º do Código Penal Comum, percebeu? Pois é. Tanto o artigo 4º do Código Penal Comum quanto o artigo 5º do Código Penal Militar versam sobre o tempus commissi delicti, tempo do crime. E ambos os artigos, artigo 4º do CP comum e artigo 5º do CPM, adotam a mesma teoria da ação, da conduta ou da atividade. Muito bem. Mas, para além do que diz o artigo 5º do Código Penal Militar, o que é que diz a jurisprudência? Aqui, uma decisão bastante emblemática do Pretório Excelso neste sentido do que eu estou comentando. Crime militar, força. E aí tanto faz se o sujeito ativo do crime militar é militar da Marinha, militar do Exército, militar da Aeronáutica, militar da Polícia Militar, militar do Corpo de Bombeiros Militar, tanto faz como tanto fez. Crime militar, força, desligamento, neutralidade. Destaca o seguinte: o fato de um militar deixar, após a prática do delito, as fileiras da força, surge neutro, ou seja, sem qualquer relevância quanto à tipificação de crime previsto no Código Penal Militar. Supremo Tribunal Federal, habeas corpus 169576. Aliás, indo além do que disse o STF, surge neutro quanto à tipificação de crime previsto ou mesmo não previsto no Código Penal Militar, até porque existem os chamados crimes militares equiparados ou por equiparação, que são exatamente crimes não tipificados na parte especial do Código Penal Militar, mas que foram praticados quando da realização da ação ou da omissão típica foram praticados pelo sujeito ativo em alguma das situações taxativamente elencadas no artigo 9º do Código Penal Militar. Então é crime militar da competência da Justiça Militar, embora não tipificado no Código Penal Militar, denominado, portanto, de crime militar equiparado ou por equiparação. Logo, a alternativa C, voltando aqui a ela, está equivocada. A alternativa D diz o seguinte: o civil, veja que agora o sujeito ativo não é militar da ativa, não é militar da reserva, não é militar
Reformado, o sujeito ativo agora é um civil. O civil que pratica crime em lugar sujeito à administração da polícia militar. Então, um civil está dentro de um quartel da polícia militar, por exemplo, e ali pratica um crime. Interessante notar-se que a alternativa D não especifica que crime é esse. É crime comum, crime eleitoral, crime militar, mas ao que tudo indica é crime militar. Mas vamos lá. O civil que pratica crime sem especificar com a natureza, mas vamos prosseguir, em lugar sujeito à administração da polícia militar, é julgado pela auditoria militar. Antes que eu venha adentrar aqui na questão do claro equívoco da letra D, deixa eu dizer a você rapidamente o seguinte. Existe uma enorme celeuma doutrinária no Brasil sobre a seguinte questão. Civis e militares das Forças Armadas, ou seja, militares federais, Marinha, Exército e Aeronáutica, civis e militares das Forças Armadas podem cometer crimes militares estaduais e distritais, ou seja, podem cometer crimes militares contra bens, interesses ou serviços das instituições militares estaduais ou distritais, polícias militares e corpos de bombeiros militares. A celeuma no Brasil é gigantesca nesse sentido. Alguns entendem da seguinte forma: não, impossível que civis e militares das Forças Armadas cometam crimes militares estaduais ou distritais. Por que? Você pergunta a esses doutrinadores. A resposta que eles dão: porque civis e militares das Forças Armadas não podem ser processados nem julgados pela Justiça Militar Estadual, nem pela Justiça Militar do Distrito Federal. É verdade esta incompetência criminal absoluta, ratione matéria da Justiça Militar Estadual e da Justiça Militar do Distrito Federal para processar e julgar civis e para processar e julgar militares das Forças Armadas? É verdade tal incompetência? É verdade. Mas o fato de tais órgãos jurisdicionais castrenses estaduais não terem competência para processarem nem julgarem civis, nem militares das Forças Armadas, impede que esses sujeitos possam cometer crimes militares estaduais e distritais? Veja, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a matéria processual. Não se discute a incompetência criminal absoluta da Justiça Militar Estadual ou Distrital para o processo e o julgamento de civis e militares das Forças Armadas. Não há a menor dúvida. Mas o que se indaga aqui, o que eu indago pelo menos, não é isto. O que indaga é outra coisa. O que indaga é a questão de direito penal militar, de direito militar material. Um civil ou um militar das Forças Armadas pode cometer algum crime militar estadual ou distrital? Sinceramente, eu penso que sim. Digamos que um civil está no meio da rua, uma calçada, ele sabe que aquele muro que separa a rua do outro lado, esse muro é da polícia militar, sabe que se pular o muro estará ingressando clandestinamente em lugar sujeito à administração da polícia militar, em lugar sujeito, portanto, à administração militar, e mesmo assim o civil, consciente e voluntariamente, pratica o crime militar próprio de ingresso clandestino, tipificado no artigo 302 do Código Penal Militar. Ou seja, o fato de a Justiça Militar Estadual não ser competente para processar e julgar aquele civil, o que é óbvio, não é competente mesmo. Impediu o civil de pular o muro? Não. Impediu o civil de cometer um crime de natureza militar? Não. Mas, enfim, há quem entenda no Brasil, muitos entendem ser impossível o cometimento de crime militar estadual ou distrital por civis ou por militares federais. Já outros doutrinadores entendem e também defendem neste posicionamento com unhas e dentes que a incompetência criminal absoluta
da Justiça Castrense Estadual não impede o cometimento do delito militar estadual, tá certo? Mas, enfim, só para suscitar aqui mais conhecimento, além daquele que você tem, em torno do direito penal militar, do direito processual penal militar, para você ter a ideia da controvérsia que existe no Brasil. Existem outras implicações decorrentes dessa controvérsia, por exemplo, se realmente civis e militares das Forças Armadas podem mesmo cometer crimes militares estaduais ou distritais, qual será o órgão de polícia judiciária que irá investigar, apurar? Será a Polícia Civil? Será a Polícia Militar? É outra controvérsia dentro da controvérsia que eu suscitei agora há pouco. Mas, controvérsias à parte, é claro que a letra D está errada, porque mesmo que você queira dizer e defender que civil pode sim cometer crime militar contra bem, interesse ou serviço da Polícia Militar ou do Corpo Bombeiros Militar, e, portanto, mesmo que você conclua, como eu concluo, que é sim perfeitamente possível, em alguns casos ao menos, civis cometerem crimes militares estaduais, uma coisa é certa: civis nunca, jamais, em tempo nenhum, poderão ser processados nem julgados pela Justiça Militar Estadual ou Distrital. Isso é impossível. Por que é impossível? Porque o texto Constitucional Federal diz que é impossível. À medida que o artigo 125, parágrafo 4º da Lei Fundamental Republicana, diz o seguinte: compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei. Aí continua: e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, etc, etc. Ou seja, civil que praticar crime, ainda que de natureza militar estadual, em lugar sujeito à administração da Polícia Militar, não pode ser processado nem julgado pela Auditoria Militar, uma vez que a Auditoria Militar tem competência tão somente a Auditoria Militar Estadual, como órgão que é da Justiça Militar Estadual. A Auditoria Militar Estadual só pode processar e julgar militares estaduais, não pode, a Auditoria Militar Estadual não pode processar e julgar nem civis, nem militares das Forças Armadas. Você pergunta: ora, professor Guilherme Rocha, se é verdade então, e é verdade mesmo, se não, é verdade, que civis e militares das Forças Armadas não podem ser processados nem julgados pela Justiça Militar Estadual Distrital. Mas se é verdade, agora é se for mesmo verdadeiro, que esses civis e militares das Forças Armadas podem cometer crimes militares estaduais ou distritais, quem vai processá-los e julgá-los, já que não é a Justiça Militar Estadual nem Distrital? Quem vai processá-los e julgá-los? Súmula 53 do STJ. Quem vai processá-los e julgá-los será a Justiça, veja só, a Justiça Comum Estadual. Competente será a Justiça Comum Estadual para processar e julgar civil ou militar das Forças Armadas que porventura venha a incorrer em delito militar estadual. Muito bem, vamos lá. A última alternativa, porque até agora as alternativas A, B, C e D estão escancaradamente erradas. Finalmente, a letra E de é o nosso gabarito, a letra E é a resposta correta, foi de fato o gabarito oficial. A letra E diz o seguinte: a prática sexual, seja de pessoas do mesmo gênero ou de gêneros distintos, realizada por bombeiro em lugar sujeito à administração militar, é considerado crime militar. A alternativa foi extremamente simples e vou ser muito sincero. Ainda que o candidato, quando for enfrentar essa questão 15 da prova objetiva do MPDFT, ainda que o candidato olhasse as alternativas A, B, C e D, coçasse a cabeça e dissesse: puxa vida, eu não sei qual a jurisprudência
nem a doutrina das letras A, B, C e D. Mas eu li em algum lugar do Código Penal Militar, ele é o mesmo, entre os crimes militares sexuais, que realmente praticar sexo em lugar sujeito à administração militar, sendo o sujeito ativo um militar, pouco importando se a prática sexual ocorre desde que em lugar sujeito à administração militar. Pouco importante se a prática sexual ocorre entre pessoas do mesmo gênero ou de gêneros diferentes. Eu sei que eu vi em algum lugar que é crime militar sexual, e é mesmo, é crime militar sexual definido no Código Penal Militar, artigo 235. Artigo 235, que tipifica o delito militar de ato de libidinagem. E reza o tipo penal incriminador o seguinte: praticar ou permitir o militar que com ele se pratique ato libidinoso, homossexual ou não, em lugar sujeito à administração militar, pena detenção de 6 meses a 1 ano. Portanto, se o sujeito ativo for um militar que, em lugar sujeito à administração militar, venha praticar um ato libidinoso, não necessariamente tem que ser esse ato libidinoso de natureza sexual, mas ato libidinoso pratica de fato delito militar sexual, de sorte que a letra E, com toda certeza, sem menor sombra de dúvida, a letra E está correta. Então fico por aqui. Nos comentários, a questão 15 da prova objetiva do concurso público para o MPDFT, realizada em 4 de julho de 2021. Até mais.